Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, onde nós estamos e teremos a oportunidade de estar juntos para poder orar e também buscar a Deus na sua palavra, ouvindo aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Então, que Deus te abençoe, que seja um tempo precioso para cada um de nós, para você que já está conosco, para aqueles outros que ainda vão chegar e com certeza para todos os demais que também terão oportunidade de futuramente ver esse vídeo. Então que Deus nos abençoe e eu quero convidar para que a gente abra a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Livro de Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos desse capítulo. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Que nos dizem assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós podemos começar esse tempo juntos, já refletindo a respeito daquilo que a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo como o Cordeiro que foi sacrificado numa cruz para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos ser salvos daquilo que o pecado traz como consequência para a nossa vida. E na visão de João, o que ele escreve aqui e deixa para nós registrado é sobre a atitude daqueles que se encontravam diante do Cordeiro, aonde clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então é esse Cristo que nos salvou, o Cordeiro imolado e oferecido naquela cruz, que nós devemos louvar a Ele, não só no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida, por ser o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus por isso. E nesse sentido eu quero te convidar para que possa fechar os seus olhos e nós estarmos em oração agradecendo a Deus pela pessoa, pela obra, pela salvação em Cristo Jesus. O privilégio de nós estarmos aqui para buscar a esse Deus maravilhoso. Pai, nós nos achegamos diante de Ti e clamamos, ó Pai, para que o Senhor continue nos dando a alegria de Te servir, a lembrança daquilo que Tu fizestes por meio do Teu Filho Jesus Cristo, daquilo que alcançamos nele e o fato, ó Deus, de sabermos que o Senhor é o nosso Deus e que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Que, Senhor, nós possamos agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida por esse grande privilégio. Ó Deus, por isto que ninguém pode mudar na nossa vida. Por este bem, ó Deus, esta bênção, da qual não se restringe apenas a esta vida, mas nos fará estar com o Senhor por toda a eternidade. Deus, nós aqui engrandecemos, nós louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, porque sabemos que somos pecadores, indignos diante do Senhor, mas
o Senhor usou de graça e misericórdia para conosco. Então, ó Deus, que esta alegria possa permanecer no nosso coração todos os dias, que diante, ó Deus, daquilo que vamos também meditar na Tua Palavra, o nosso coração se encha de contentamento a respeito daquilo que ela revela sobre o Teu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo, Pai, é o nosso propósito, é o nosso desejo. E é por isso que nós não só louvamos o Teu santo nome nesse momento, mas pedimos também. E aí fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com você a passagem de Lucas capítulo 23, onde neste capítulo relata sobre este evento na vida de Jesus Cristo e no seu ministério, onde ele, por ser o cordeiro que deveria ser sacrificado, e isso para que os nossos pecados fossem perdoados, nessa passagem, então, está sendo relatada exatamente essa ocasião onde ele é crucificado. E aí, em Lucas capítulo 23, nós vamos ler apenas o versículo 34. É a passagem que nós vamos meditar nessa noite. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É nessa pequena frase dita por Jesus, em meio a essa situação onde ele já se encontrava crucificado, já prestes a morrer e assim cumprindo a sua missão, é que ele diz essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma frase tão pequena, mas que traz ensinos, grandes ensinos ao nosso coração nessa noite, nesse dia, diante daquilo que já foi trago à nossa mente, ao nosso coração, a respeito do significado, do sentido do que verdadeiramente é a Páscoa e deve ser para cada um de nós. De maneira, então, muito objetiva, meus irmãos, eu quero aqui trazer estas verdades pelas quais, nesta frase tão pequena dita por Jesus naquela cruz, nós precisamos considerar, principalmente diante do fato de que tudo isso não deixa de estar relacionado à Páscoa, a Cristo Jesus como Cordeiro que foi imolado. E o que nós vamos ver, em primeiro lugar, a primeira verdade aqui, nesta pequena frase dita por Jesus, é a respeito da realidade do ser humano. Em primeiro lugar, o que nós podemos observar nesta frase é esta realidade dita por Jesus a respeito do ser humano. E esta realidade é uma realidade pela qual isto pode ser observado nesta frase quando Jesus diz a respeito do fato de que todas aquelas pessoas, tudo que eles estavam fazendo era algo que eles não sabiam o que faziam. Jesus diz: não sabem o que fazem. É nesta parte da frase que Jesus diz onde nós vamos encontrar esta verdade que tem relação com a realidade do ser humano ou a realidade da humanidade. E que realidade é esta? É uma realidade pela qual, como eu disse, o que eles haviam feito com Jesus, contra Jesus, o que eles estavam dizendo contra Jesus, era algo que eles não sabiam que estavam fazendo. E que coisas são estas?
No próprio contexto aqui desse versículo 34, nós vamos encontrar algumas atitudes que são registradas para nós do que essas pessoas haviam feito contra Jesus, e com base nisso é que Jesus afirma que eles não sabiam o que estavam fazendo. Se você olhar aí na sua Bíblia o versículo 33, a primeira coisa que é dita é sobre o fato de que eles estavam ali crucificando o Cristo de Deus, o escolhido. Então, de maneira geral, o que todos nós sabemos é que nesse exato momento Jesus já estava crucificado, e quem havia o crucificado eram todas aquelas pessoas, todos aqueles indivíduos, e isso nada mais era do que uma atitude contra Jesus Cristo, aonde a cruz, naquela época, era o pior tipo de castigo, a pior maneira de se morrer, aonde era algo extremamente vexatório para quem era submetido a esse tipo de punição. Então, no versículo 33, nós aqui encontramos que, em primeiro lugar, o que essas pessoas haviam feito contra Jesus, ao ponto dele dizer que estas pessoas não sabiam o que estavam fazendo, era estar crucificando o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o escolhido de Deus. Mas também, se você olhar o versículo 35, ainda outras coisas pelas quais são registradas da atitude dessas pessoas para com Cristo. Quando diz que tanto o povo quanto as autoridades zombavam de Jesus Cristo a respeito do que ele havia falado, ensinado em todo o seu ministério, e agora se via em uma situação tão vexatória, em uma situação onde ele morreria de maneira tão vergonhosa. Eles ali, tanto as autoridades quanto o povo, zombava de Cristo Jesus. Também nos versículos 36 e 37, nós vemos ainda e encontramos mais uma menção da atitude das pessoas contra Cristo, contra Jesus, quando nesses dois versículos é dito que os soldados também escarneceram de Jesus Cristo ao se encontrar naquele lugar, naquela cruz. Então nós vemos pelo menos três descrições daquilo que Jesus, ou daquilo que as pessoas haviam feito contra Jesus, ao ponto dele dizer ao Pai em oração que eles não sabiam o que estavam fazendo. E diante de todos esses detalhes, a relação que eles têm com aquilo que nós falamos no início, a respeito da verdade aqui encontrada, de que Jesus está falando sobre a realidade do ser humano, é justamente essa realidade aonde o ser humano, a humanidade, se encontra cega espiritualmente falando, se encontra em uma situação, em um estado de cegueira espiritual, de morte espiritual, em uma situação de inimizade, ódio e ignorância contra Deus e tudo aquilo que está relacionado a Deus. É por isso que aquelas pessoas estavam e agiram da maneira que agiram, sendo Jesus o Deus encarnado, sendo Jesus o próprio Deus, sendo Jesus o Salvador, aquele que veio para cumprir as promessas ditas no Antigo Testamento. Estas pessoas estavam cegas espiritualmente falando, estavam cegas por causa do seu pecado, ao ponto de desejarem a morte do próprio Filho de Deus, do Salvador, ao ponto de zombarem, escarnecerem, blasfemarem contra Jesus Cristo por causa desta realidade espiritual que não só eles viviam, mas todo ser humano também se encontra a partir do momento que nasce. Ele é inimigo de Deus e tem ódio de Deus. Esta realidade é uma realidade pela qual nós devemos levar em
consideração, porque é justamente isso que nos dias de hoje nós estamos ou continuamos a ver acontecendo, aonde Jesus já se revelando na sua palavra, aonde Jesus já tendo vindo e salvado aquele que nele crê dos seus pecados, ainda assim a humanidade continua zombando, escarnecendo, odiando, sendo inimigo de Deus e de Cristo Jesus, por causa dessa realidade, por causa do pecado e da cegueira espiritual que eles se encontram. E aí, pensando e falando sobre isto, irmãos, nós também devemos olhar para os nossos dias e talvez refletir exatamente sobre aquilo que nós estamos aí vivendo, particularmente nesses últimos dias, em relação a toda esta pandemia, aonde tudo isso não deixa de nos mostrar o quanto que nós, ou quanto que a humanidade está cega em reconhecer que ela em relação àquilo que a humanidade e o ser humano é incapaz, ou melhor dizendo, é impotente diante das coisas que acontecem na vida, diante daquilo que se espera, diante daquilo que se busca. É Deus permitindo esta situação acontecer para justamente mostrar à humanidade que eles são impotentes e precisam de Deus, de que é necessário que os olhos sejam abertos para se voltar para Deus. É necessário entender que Cristo Jesus precisa fazer parte da vida para que os olhos sejam abertos. Também, de uma maneira ainda mais específica, nós não podemos deixar de mencionar o fato de que, diante dessa realidade de cegueira espiritual que a humanidade se encontra por causa do pecado, não é à toa que ano após ano, Páscoa após Páscoa, Natal após Natal, as pessoas continuam cegas, continuam ignorantes quanto ao real significado do que é Páscoa e do que é o Natal, por exemplo. Onde as pessoas continuam insistindo de que Páscoa é apenas comprar ovo de chocolate, o Natal é apenas um momento para se dar presentes às crianças que foram boas ao longo do ano, e o real significado aonde Cristo morreu, aonde Cristo nasceu, aonde Cristo salvou a humanidade do pecado é deixado de lado. Então é necessário que, ao olhar para estas pequenas palavras ditas por Jesus naquela cruz, nós consideremos aquilo que ele considerou e não deixou de evidenciar as pessoas que estavam ali vendo sendo crucificado, de que a humanidade se encontra em uma realidade de pecado, de morte espiritual, de cegueira espiritual, onde ela está caminhando cada dia mais próximo da sua condenação eterna e final. Mas uma outra verdade que também nós podemos observar desta frase dita por Jesus Cristo é de uma atitude graciosa de Deus para com a humanidade, que, estando cega espiritualmente por causa do pecado, que sendo inimiga de Deus, que indo contra Jesus Cristo, ao crucificá-lo naquele lugar, de debochar, de blasfemar, de zombar, de agir dessa forma para com ele, nós vemos aqui também a atitude de Jesus Cristo de usar de graça, uma atitude graciosa de Jesus para com estas pessoas, aonde ele intercede por elas. O versículo então começa dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É nesta parte inicial, Pai, perdoa-lhes, que nós podemos encontrar essa ação, essa atitude de Jesus Cristo
de ser gracioso, de interceder para com aqueles que estavam ali naquele lugar, naquele momento, e não só aqueles, mas sendo inimigos, zombando contra Jesus Cristo. A atitude de Jesus é de pedir ao Pai que tivesse misericórdia, para que não levasse em consideração tudo que eles estavam fazendo e estavam fazendo de maneira cega, de maneira ignorante, sem saber a gravidade daquilo que eles estavam cometendo contra Cristo Jesus. E de fato, irmãos, isso não se aplicou apenas à vida daqueles que estavam ali próximos de Jesus zombando dele, mas se aplica a toda a raça humana, onde a vida tem sido vivida em pecado, cometendo pecado contra Deus, mas não sendo enxergada como um ato que é contra o Deus Todo-Poderoso, como um ato que trará como consequência final e eterna o inferno, aonde as pessoas precisam levar em consideração que o que elas estão fazendo é contra Deus e de que é exatamente Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para poder morrer naquela cruz, para poder trazer esperança, trazer luz, trazer revelação, trazer salvação àquele que crê em Cristo Jesus. Então ele não apenas aqui fala sobre esta realidade pela qual a humanidade não enxerga, mas precisa enxergar, mas ele também apresenta a atitude pela qual foi justamente o motivo que ele veio ao mundo para cumprir o seu ministério e de fato cumpriu, de prover salvação, luz a esses que são inimigos de Deus, a esses que são e vivem de maneira contrária a Deus, indo contra Deus, zombando e debochando desse Deus e que precisam da misericórdia, da compaixão e do favor de Deus sobre as suas vidas. É isso que exatamente eu vejo quando me lembro de Gênesis 3,15, aonde após, ou no capítulo onde é registrado o pecado do homem contra Deus, e por isso o resultado de tudo o que isso implicava, o próprio Deus já prometendo a vinda exatamente de Jesus Cristo como aquele que entraria na história para poder mudar esta realidade onde o ser humano é inimigo de Deus, onde o ser humano não consegue entender, enxergar o que ele tem feito é contra Deus e a gravidade que tudo isso traz para a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós devemos olhar não só para os dias de hoje, mas para tudo que tem acontecido na nossa vida, onde Deus tem nos comunicado exatamente esta realidade pela qual nós vivemos e que só pode ser mudada em Cristo Jesus. Para esta ação graciosa de Deus, de Cristo vir ao mundo para usar de misericórdia, para poder agir em favor da humanidade, provendo salvação àquele que nele cresce. Olharmos para os dias de hoje e talvez refletirmos para o fato de que tudo que está acontecendo não deixa de ser uma maneira graciosa de Deus estar ainda tendo misericórdia da humanidade. Não deixa de ser um ato de juízo, um ato de castigo, mas também não deixa de ser uma oportunidade para ver Deus ainda tendo compaixão, tendo misericórdia daquilo que está por vir. E não falo da boca para fora, mas com base naquilo que a própria Escritura revela para nós do que está por acontecer nos últimos dias, onde as coisas não serão tão tranquilas como ainda assim têm sido tranquilas. É Deus ainda tendo misericórdia e se compadecendo da humanidade que precisa considerar tudo isso e olhar para a Páscoa não como uma coisa qualquer, mas como a morte de Cristo Jesus, que significa a salvação daquele que, sendo pecador, está cego espiritualmente falando, que, sendo pecador,
é inimigo de Deus e, agindo assim, está condenado por causa do pecado. Então, Jesus, ao se encontrar no momento de mais agonia, de mais dificuldade em todo o seu ministério, aqui em uma frase tão pequena, nos ensina estas duas verdades, aonde nós não sabemos o que fazemos por causa da cegueira do pecado e, ao mesmo tempo, é aquele que intercede ao Pai, pedindo para que não leve em conta o que a humanidade tem feito sem perceber, sem entender e sem enxergar de maneira correta, que é contra Deus, e por isso eles estão caminhando para a condenação eterna. Portanto, irmãos, nós devemos considerar a pessoa de Cristo Jesus e a sua obra como algo para nós termos na nossa vida, aonde Cristo precisa fazer parte da nossa vida, precisa ser o Senhor da nossa vida e, assim sendo, nós agradecermos a Ele por tudo que Cristo fez naquela cruz por nós. Ou seja, de nos tirar a cegueira espiritual, de mudar os nossos passos que eram contra Deus, contra Cristo e contra as coisas relacionadas a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, agora nos inclinando a servir, dedicar e comprometer a nossa vida unicamente e exclusivamente a Ele. Então, nós devemos olhar para a Páscoa como uma coisa que verdadeiramente não é coisa qualquer, mas implica naquilo que muda a nossa realidade, e tudo isso por causa de Cristo Jesus, que já veio a esse mundo e morreu naquela cruz em nosso favor. É de considerar o tempo e a oportunidade que Deus tem nos dado para mudar a maneira como nós temos vivido, como nós temos pensado, que talvez tenha sido longe desse Deus e que precisa, então, considerar o quanto depende de Deus em tudo na vida. E eu quero aqui encerrar lendo um trecho do hino 396, que é o hino que tem como título Foi na Cruz, que nos diz assim: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas a glória ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. De fato, quando nós olhamos para aquilo que Jesus de fato, o que a Páscoa de fato significa, quando nós entendemos, enxergamos a graça que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, as nossas palavras serão palavras de agradecimento, de gratidão por tudo aquilo que Ele abriu os nossos olhos, nos iluminou para enxergar a respeito de nós e da obra salvífica e maravilhosa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nessa noite nós possamos considerar isso, possamos manter isso no nosso coração e louvar a Deus todos os dias da nossa vida, mas também clamar para que Deus tenha misericórdia, assim como Cristo clamou, e que Deus dê oportunidades, ou que as pessoas aproveitem a oportunidade que Deus tem dado para se voltarem a Ele. Então vamos orar e agradecer a Deus, vamos orar e pedir a Ele que continue usando de misericórdia para conosco. Deus amado, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque podemos olhar para a Tua palavra, enxergar verdades tão importantes na nossa vida, das quais não podem ser esquecidas, ó Deus, não podem ser ignoradas, de que todos nós
a partir do momento que viemos a este mundo, nos encontramos em uma realidade de cegueira espiritual, de morte espiritual, de ódio contra o Senhor, que é o nosso Criador, e sem entender, ó Pai, a gravidade, o resultado que isso traz sobre a nossa vida. Mas louvado seja o teu nome, porque apesar desta realidade, Cristo entrou na história, Cristo morreu naquela cruz, ele se tornou o Cordeiro Pascal, aquele que foi imolado, sacrificado, aquele que entregou a sua vida em nosso lugar, para que pudéssemos ser libertos desta realidade tão triste de oposição ao Senhor, de ódio ao Senhor, ó Deus, de ignorância a respeito daquilo que nós nos encontrávamos. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor já através de Cristo nos deu a maior oportunidade da vida, que é ter Ele como Senhor e Salvador, para que possamos assim ser livres, ó Deus, da condenação eterna e da consequência do pecado na nossa vida. Nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor tenha misericórdia, não só de nós, mas daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que são próximos de nós, desta humanidade, ó Deus, que tem vivido cada dia mais distante do Senhor e precisa ter os seus olhos abertos, se voltarem ao Senhor, entenderem, ó Pai, que tudo que tem acontecido não tem deixado de ser uma maneira do Senhor mostrar o quanto que nós somos impotentes e quanto que nós necessitamos e dependemos do Senhor, principalmente, ó Deus, no que diz respeito à vida eterna. Mas louvado seja o teu nome, porque Cristo já veio. Ele nasceu, sofreu, mas morreu, mas ele ressuscitou. Ele é o nosso Senhor e Salvador e nós rendemos toda a honra e toda a glória somente a Ele. E oramos também no nome dEle e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que esta mensagem nos motive a continuar te servindo e sendo agradecidos pela transformação que o Senhor realizou na nossa vida em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, agradecemos e fazemos isso no nome dEle, hoje e por todos os dias da nossa vida. Amém e amém. Meus queridos irmãos, então nós queremos aí agradecer você que esteve conosco, lembrando para que você compartilhe esse vídeo, lembrando para que você participe também dos demais trabalhos que nós vamos ter nessa semana. Na terça-feira, nossa reunião de oração. Na quinta-feira, o nosso estudo no livro de Jonas, já caminhando para o 3º capítulo. E, se Deus quiser, daqui a uma semana, estando novamente para estudar o Sermão do Monte e estarmos aqui à noite meditando na Palavra de Deus. Então, uma ótima semana para os irmãos, que Deus possa te sustentar, fortalecer e abençoar, mas te dar esse coração grato e sempre consciente daquilo que Jesus é para cada um de nós. Então, fique em paz e até terça-feira, se Deus quiser.